Olá, bem-vindos ao De Frente Futuro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan Cássio Bobsin, fundador e presidente da Zenvia, uma plataforma de experiência do cliente que foi criada em 2003 e permite aos clientes conversar com as empresas como se fossem pessoas. Em 2021, a Zenvia foi a primeira empresa de Software as a Service da América Latina a abrir o capital na Bolsa Americana, na Bolsa da Tecnologia, a Nasdaq, lá em Nova York. Hoje, ela está presente no Brasil, na Argentina e no México. Tem quase 14 mil clientes ativos e tem clientes em quase toda a América Latina. Nós já vamos falar disso agora. Bem-vindo, Cássio. Tudo bem? Tudo bem, Pablo. Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Uma honra receber uma pessoa do seu calibre aqui. Muito bom, muito bom. Cássio, então vamos, primeiro de tudo, conta um pouco de você, de como surgiu a Zenvia, conta os primórdios dessa super empresa. Claro, a Zenvia foi a minha quarta startup. Ô, louco. Eu comecei quando tinha 18 anos, abri uma startup com outros sócios, que deu completamente errado. Normal, né? É um aprendizado. Tudo 18 anos, né? Claro. Aí abri uma segunda, que também deu meio errado, e uma terceira. Da combinação da terceira com a segunda surgiu, né, a ideia de fazer a Zenvia, que começou com a ideia de a gente conseguir ajudar as empresas a se comunicar com os clientes por meio do celular. Tá. Ah, como se fosse um WhatsApp da época ali. Que rodava com o SMS. Ah, que rodava com SMS. Era tipo assim, os primórdios do BlackBerry. Eu lembro do BlackBerry Messenger, o BBM. Aquilo era uma febre no mercado, né? Eu lembro que... Acho que a BlackBerry bombou por causa desse BBM, né? Isso. E quando a gente começou, o canal SMS estava começando no celular. Sim. Começando no Brasil. Era pago, né? A mensagem. Isso, Ainda isso. é ou não? Ainda é pago. Ainda é pago. Que loucura. Por isso que o WhatsApp também dominou tudo, né? E aí, nesses primórdios aí, ficava um funcionário da empresa respondendo, é isso? É um pouquinho mais automatizado do que isso. Ah, tá. Como é a formação de ciência da computação, Tá. eu programei a plataforma que ajudava as empresas a fazer os disparos de SMS por meio do nosso software para a sua base de clientes. Ah, tá. Então você tinha um software que disparava para, sei lá, milhares de pessoas as informações das empresas, como hoje é comum de receber conta da Viva, esse tipo de coisa. Isso, começamos cedo a fazer isso. Muito legal. E como é que era lidar com uma startup, uma empresa de tecnologia nos primórdios da internet aqui no Brasil, no começo? Primeiro que não existia nem o termo startup. Verdade. Era abrir uma empresa. Aham. E era tudo feito manualmente. Não tinha quase nenhuma empresa de tecnologia começando. Como eu era bem novo, era meio que pioneiro e aprendendo tudo fazendo. Não existia muitas referências de tal tipo de coisa se faz de um jeito, tal tipo se faz do outro. Então era basicamente na tentativa e erro. Mas você tinha algumas referências americanas, imagino eu, não sei, Vale do Silício. Era muito pouco ainda no início dos anos 2000. Tá. Porque a internet teve as .com, né? Sim. Ali no final, na virada do milênio, o que gerou... Mas era muito... Internet de escada. Virada do milênio era internet de escada. Isso, mas todos os exemplos eram B2C, eram empresas de produtos para o consumidor. E a gente era B2B, estava tentando fazer software para as empresas. E isso tinha muito pouca referência na época. Eu me lembro dos discadores, né? Você tinha aquele... Ficava fazendo aquele barulho. Era muito primórdio mesmo, muito legal. Nessa época. Que legal. Quem se destacou nessa época tá como você tá aí. Bom, e quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou nesse momento, no momento do começo, né? Para levar adiante, consolidar o seu projeto? Bom, primeiro tinha a falta de experiência, que tanto eu não tinha essa experiência, como o mercado tinha muito pouco. Então, era tudo tentando, aprendendo, chutando um jeito de fazer. Claro, tentativa e erro. A maioria dava errado, algumas coisas davam certo e a gente ia lá e escalava. Mas para mim o mais difícil é que eu não conhecia, eu não tinha dinheiro. Minha família não tinha dinheiro. E eu não conhecia ninguém que tinha. Você estava sozinho nesse começo? Tinha um sócio, mas também que não tinha dinheiro nenhum. Você tinha só vontade de crescer. Só vontade. Então a gente tinha que fazer tudo nós mesmos. Tá. Desde ir no banco, emitir nota à mão, programar o software, vender, fazer o contrato, atender o telefone. Comprar água para o bebedouro, tudo. Aquele negócio. Então a gente fazia todas as atividades. Então o difícil era de começar sem dinheiro nenhum, é que o único dinheiro que a gente tinha era o do cliente. Então a gente tinha que vender, conseguir o dinheiro e seguir evoluindo a empresa só com esse fluxo. E assim foi, de 2003
até próximo ao IPO, a gente não teve captação de dinheiro primário, de dinheiro para financiar o negócio. A gente teve rodadas para recomprar sócios, mas não teve investimento na empresa. E como está a empresa hoje, Cássio? Conta pra gente, pro público que está em casa acompanhando, investidores que podem ter ações da Zenvia na Bolsa, como que ela está hoje? Hoje, a Zenvia é uma plataforma completa de experiência do cliente. Desde as empresas que querem captar novos clientes, melhorar suas vendas, atender os seus clientes ou garantir uma relação duradoura e rentável com esses clientes. Com isso, a gente consegue servir a esses 14 mil clientes e toda a América Latina com uma tecnologia que gera resultados no dia a dia dos negócios. Tá. E hoje você tem só business to business. Você não tem o B2C, né? O nosso negócio ele é B2B2C, porque a gente atende empresas que atendem consumidores. Entendi. Bacana, bacana. E como é que foi a expansão da Zenvia para outros países? Eu sei que você tem escritórios na Argentina, tem escritórios no México, mas você estava me contando que você tem clientes na América Latina inteira. Como que foi esse processo? Como que você expandiu para esses outros 2 países? E como é que você controla os clientes em outros países, né? Desses países que falam espanhol, como Argentina e o México, onde você tem escritórios? A beleza de um modelo puramente digital é que a gente consegue ter clientes em todos os lugares a partir de uma operação centralizada. Então a gente tem a presença jurídica na Argentina e no México, mas a gente serve, e no Brasil, claro, mas a gente serve todos os países da América Latina a partir dessas operações. Mas a realidade é que hoje, como nós temos o trabalho remoto como uma opção primária para os nossos colaboradores, a gente tem gente espalhada por toda a América Latina trabalhando nessas operações. Trabalhando, por exemplo, sei lá, no Chile, vamos dar um exemplo aqui. Tem gente trabalhando no Chile para a Zenvia. Em outros países também. Uruguai, Paraguai, quase todos os principais países da América Latina. Ah, que legal, que legal. E o site, imagino eu, é o mesmo em espanhol, é um só para todos, né? Que a língua... É o mesmo produto, é o mesmo modelo operacional que a gente replica mudando, claro, o idioma e algumas características como moeda, legislação e por aí vai. Pô, que interessante. E você tem planos de expandir para outros países, para além da América Latina, por exemplo? A gente vem expandindo dentro da América Latina com o nosso portfólio. Então, tenho alguns produtos que já estão disponíveis e outros que a gente vai levar ainda para essa base de clientes em toda a região. A partir disso, a gente já tem testes de outras regiões, mas o plano primeiro é a gente consolidar a posição na América Latina. E quais são os principais produtos? Porque às vezes tem investidor que assiste a gente, mas às vezes tem uma pessoa que pode se interessar pelo produto da Zenvia. Quais são os principais produtos, né, para os empresários que estão nos assistindo em casa? Nós temos 4 principais produtos que servem. Primeiro é Attraction, é para atrair novos clientes. Conversion, que é para converter esses clientes em vendas. Service, que é para atender esses clientes após a venda. E Success, que é para garantir uma relação duradoura e rentável com esses clientes. E que tipo de empresa pode? Por exemplo, eu vendo cursos. Serve para mim? Serve para empresas que têm relação com muitos clientes. Tá. Então, empresas grandes, né? Empresas, sei lá, empresas listadas ou que... A gente tem clientes que pagam de R$100 por mês a R$1 milhão por mês. Bom, então, eu, por exemplo, que eu vendo cursos, isso serviria para mim? Eu posso usar o seu serviço de alguma maneira para atrair novos clientes para vender mais cursos? Consegue para fazer desde campanhas até fazer a maximização da conversão disso em vendas. Bacana, bacana. E depois fazer o pós-vendas de alguma maneira, conversar com o pessoal que comprou. E estimular para que comprem novos produtos também. Como é que foi? Hoje a Zenvia é listada em Nova York, tá? Na Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia. Onde está a XP, onde está a Apple, onde está a Amazon, onde está a Google, né? Onde está a Tesla, entre outras grandes empresas de tecnologia, Microsoft, tá? Como é que foi? E a Zenvia também. Como é que foi o processo de abertura de capital da Zenvia lá na Nasdaq? Por que vocês escolheram a Nasdaq? Como é que foi tocar o sino lá? Foi emocionante, não foi? Conta o capítulo Nasdaq na história da Zenvia para o povo de casa. Nós fizemos o IPO na Nasdaq em 2021, no meio da pandemia. Então o que acontece é que ele foi todo digital. Para ter uma ideia, não tinha nem o visto americano liberado quando a gente fez todo o processo de IPO. Então foi feito todo digitalmente, o que é interessante para uma empresa também digital, mas faltou um pouquinho da emoção de tocar a sineta no dia do IPO. Um ano depois, quando a gente completou esse um ano de abertura de capital, a gente teve a oportunidade de abrir o pregão lá na Nasdaq. Tá, então em 2021 você não foi lá? Não fui. Ai, caramba, mas provavelmente puseram o seu nome lá, da Zenvia, lá no telão redondo lá, mas você não viu. Tudo por foto, você tem que acreditar. Exatamente. Mas depois, o ano depois desse ano agora, você
foi. Aí sim. Que mês que foi? Tocamos a sineta, foi em julho, quando a gente completou um ano. Tá, legal. Eu fui pra lá em março desse ano. Eu fui em março desse ano pra lá também, puseram Vai Tourinho ali na... Que é emocionante pra caramba isso aí, Muito legal. E aí você foi lá e tocaram o sino com você lá... A gente fez a abertura do pregão, e aí, claro, tem todo o cerimonial. Que legal. Parabéns, parabéns. Empresas brasileiras são listadas na Nasdaq, honram o Brasil, né? E promovem o empresário brasileiro, o empreendedor. Parabéns e obrigado, Brasil te agradece, tá? E como é que é lidar com um investidor estrangeiro? Você tem muito investidor estrangeiro lá? Porque, obviamente, tem gente que pode, muito brasileiro que investe lá fora também. Mas o forte veio de lá, não veio? A maior parte da base é de estrangeiros, foi desde o início, desde o IPO, foi de estrangeiros. E a Bolsa Americana, a principal característica, e por que se escolhe a Bolsa Americana quando você é ligado à tecnologia, é que os analistas de mercado, eles tendem a ter uma especialização maior nos subtipos de empresas de tecnologia. Mais sofisticados eles são. Quando você tem uma empresa de SaaS, o analista ele é especializado em empresas de SaaS. Quando você tem uma empresa de plataforma ou de e-commerce, que tem os analistas especializados em cada tipo de empresa. Com isso, as nuances do seu modelo de negócio, da sua estratégia, são melhor compreendidas. Ao mesmo lado, vai para o investidor. O investidor ele consegue ter, às vezes, fundos específicos de bastante valor, específicos para a tecnologia. E, às vezes, até específico para empresas de SaaS. Entendi. Com isso, você tem uma formação da base de acionistas com um perfil que pode ser mais long only. Você consegue ter uma base que mais conhecedora do seu tipo de negócio para poder entender a dinâmica dele, não só no curto, mas também no médio e longo prazo. Então você tem investidores que são fundos de investimento, que têm o dinheiro das pessoas, que são especializados em empresas de tecnologia. E de certos tipos específicos. E de setores de tecnologia. Tem vários fundos, alguns são que não, meu setor é outro, não vou investir na Zenvia. Esse cara falou, não, esse é o meu setor, deixa eu analisar, gostei, vou botar dinheiro na Zenvia. É bem mais sofisticado mesmo o mercado americano, né? E você tem mais cliente institucional, então lá, pessoas físicas também ou menos? Varejo muito pouco, porque é o tipo de investimento que com a liquidez que a gente tem hoje, ele não é um investimento de visibilidade para o varejo. Muito porque, como a gente não é uma empresa B2C, uma empresa conhecida do consumidor, acaba tendo pouco entendimento do cliente de varejo. E aí, poucos que querem se aprofundar para entender o negócio. É alguém que realmente gosta de ter uma análise mais fundamentalista, que aí busca entender a dinâmica do negócio e aí entra como uma oportunidade de investimento. Não traciona muito, né? Não tem muita atração. Aí o cara que se aprofunda já é um investidor muito mais especializado, um cara com mais conteúdo, um cara que entende, deve ter mais dinheiro para investir, para diversificar, né? É difícil uma pessoa física chegar a querer analisar uma empresa que ele não entende nada para ver se investe. E brasileiro? Tem fundos brasileiros que investem na sua empresa também? Sim, nós temos fundos brasileiros que investem desde o IPO conosco. E muito quando você tem uma Esse pessoal abriu e investiu lá? Tem desde o IPO e ao longo do processo. Esses são investidores que também têm um perfil mais de longo prazo, que entendem a dinâmica de tecnologia, tem uma especialização em tecnologia também, claro que não é o mesmo do tipo americano, que vai pelos subtipos, mas que entende a dinâmica do negócio e quais são os fluxos que se espera no longo prazo a partir da estratégia que está sendo executada. Na sua cabeça, no seu business plan, como que é o prazo do retorno para o investidor? Isso é de médio e longo prazo, essa expectativa? Como que é? Em tecnologia em geral, você está olhando uma grande oportunidade de mercado com o que chama de white space, quer dizer, existe uma grande oportunidade para ser preenchida. Então, as estratégias de negócio em tecnologia e em SaaS especialmente, é que você identifica que existe uma grande oportunidade, você cria uma mecânica para tomar esse mercado e você vai construindo isso ao longo do tempo. Como é um modelo de negócios recorrente, uma vez que você constrói uma base de clientes, você vai sustentando essa receita com uma boa garantia de continuidade. E você vai trazendo novos fluxos de clientes que vão expandindo a empresa. Então, ela tem uma boa resiliência a ciclos econômicos, o que garante com que, mesmo em um ciclo, às vezes, de mais retração, a base de clientes e o crescimento ele siga existindo. Então você não tem um modelo tão transacional, onde um efeito, por exemplo, de queda de PIB vai provocar uma queda de receita. Ao contrário, às vezes até é anticíclico, onde você tem uma retração de investimentos provoca uma adoção de tecnologia para eficiência operacional, para eficiência de custos. Já num ciclo econômico positivo, você tem aumento de investimentos para mais longo prazo. Ambos estão ligados à transformação digital,
que no caso nosso se aplica à experiência do cliente. Quanto mais cada consumidor está usando a tecnologia para falar com as empresas, mais existe a adoção da nossa plataforma. Entendi. Pegando um gancho nessa sua resposta, né, você falou que você fez o IPO em 2021, né, ainda estava no Covid, ainda estava no meio do Covid, né? O Covid para você, assim, fazendo todas as ressalvas que são necessárias, foi positivo para a empresa? Né? Como foi o Covid? Como é que vocês lidaram com o Covid? Para a gente teve um efeito híbrido. Partes dos clientes que tiveram fechamento ou diminuição de negócios tiveram, claro, restrição de orçamento. Já outros buscaram fazer uma aceleração das suas iniciativas de digitalização da experiência do cliente. Isso trouxe para a gente uma rapidez de adoção das nossas novas tecnologias. Aquilo que a gente estava fazendo de mais novo, por exemplo, vender para o WhatsApp, vender pelo Instagram, fazer atendimento de clientes no modelo digital. Quer dizer, fazer todos aqueles processos que às vezes eram mais presenciais ou mais físicos, migrarem rapidamente para o ambiente digital. A gente teve cliente que em 2 semanas botou milhares de vendedores, quando fecharam as lojas, botou milhares de vendedores vendendo por WhatsApp. Uau. Em 2 semanas. Então tem esse tipo de aceleração e ela persiste. Ela não voltou para trás. Uma vez que teve abertura da economia, abertura da presença física dos negócios, não houve retração. Ao contrário, há uma combinação entre o físico e o digital, que gera para a gente novas oportunidades de crescimento e expansão do negócio. Eu tenho a impressão que o brasileiro perdeu completamente o medo de comprar online no Covid. Você tem essa impressão também? Totalmente. E não é só a compra de produtos duráveis, né, que era o mais comum. Sim. Você tem a compra desde alimentos ou perecíveis e compra de produtos também mais caros, onde você normalmente deixava esse tipo de decisão necessariamente para uma ida, né, ao negócio, a presença. Não, e para ver alguém, falar, vou comprar isso aqui, cadê? Com quem que aperta a mão? Hoje estou perdendo medo. Tem muitas vendas de automóvel e de apartamento que migraram para digital. Apartamento? Inclusive de apartamento. Tem a gente tem grandes cases de empresas tech digitais que são focadas em venda de imobiliário ou venda de automóveis e que o digital tomou uma proporção absurda, quase incompreensível com a cabeça que a gente tinha antes da pandemia. Eu morria de medo, não tinha coragem de fazer uma compra grande na internet, dar o cartão, você ficava com medo de alguém clonar o seu cartão, você tinha tantos medos. E eu sinto que realmente passou por completo isso aí, né? A gente compra qualquer coisa online agora sem o menor medo. Foi uma mudança muito importante, né? E agora voltando aqui, como é que você vê o desenvolvimento do setor de tecnologia, né, para o relacionamento com clientes aqui no Brasil e na América Latina também? Como é que você vê, como é que está melhorando isso aí? Como é que está crescendo? Como é que está se desenvolvendo? Existe um movimento que é incontestável de que a tecnologia entra dentro de tudo que se faz. Tudo que as pessoas ou as empresas fazem, a tecnologia vai entrando, vai permeando e vai transformando como isso acontece. Sim. Logo, todos os negócios que eles são habilitadores desse tipo de transformação, eles crescem porque o mercado cresce. Porque existe uma oportunidade ainda não endereçada. Com isso, o investimento em tecnologia, ele fala sobre qual é a curva de transformação digital que as empresas ou mesmo as pessoas vão passar. Então, isso você não consegue frear. Tá. Um movimento que não freia. Isso é inercial, tá? Vai que vai. Não Por isso que você olha para a tecnologia e você consegue ver, bom, aqui haverá crescimento. A questão é qual é a taxa, quanto de investimento para trazer esse retorno, mas é inegável que haverá um crescimento contínuo do mercado como um todo ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Que legal. E as empresas brasileiras estão atentas a isso? Ou vocês fazem um serviço de chamar a atenção delas e vão atrás e falam, presta atenção nesse avanço aqui dessa área? Como é que funciona isso? A principal barreira para as empresas, ela está ligada ao desconhecimento do que é possível fazer. Exatamente. Essa é a pergunta. Parte dos nossos clientes faz aquele tipo de uso pela primeira vez. Isso quer dizer que existe um processo de educação, sem dúvida, desses clientes, de entender, bom, então eu consigo vender por WhatsApp, eu consigo atender pelo Instagram, eu consigo usar os diferentes canais de comunicação de Google, de operadora, para poder fazer um mix de comunicação que cria uma experiência incrível para o meu cliente. Eu consigo conectar os meus dados que estão lá perdidos em algum lugar da minha empresa para fazer campanhas melhores ou para atender o cliente com muito mais qualidade. Às vezes o cara nem sabe que aquele dado presta, né? Nem sabe que isso é possível ou
às vezes, é muito caro. A grande barreira, ainda que existe em países como o Brasil, países em desenvolvimento, é que as empresas não têm orçamento para fazer investimentos de muito longo prazo. Ela precisa de resultado muito rápido. Claro. Então, o modelo de criar soluções para o mercado como o Brasil ou a América Latina é que você precisa ter para quando você compra o software e você começa a extrair valor, isso tem que ser muito rápido. Você não pode tomar risco muito grande. Não pode demorar muito, o cara tem que ver o resultado imediatamente. E nem custar senão... muito. Tá. Tem que custar pouco, demorar pouco e começar a trazer resultado. Ao longo do tempo, aí você vai aumentando, você vai ganhando segurança, gerando resultado e vai aumentando, usando mais uma coisa, outra coisa, e aí vai evoluindo como um todo. E de que forma, assim, especificamente essas tecnologias podem facilitar a vida dos clientes e das empresas? A gente tem hoje milhares de empresas que começaram lá no SMS e hoje usam canais como o WhatsApp, por exemplo, para fazer campanhas, para fazer vendas, onde tem, às vezes, um robô que faz um pedaço. Sim. E outro pedaço tem um time de vendas que está lá falando com os clientes e fazendo tudo aquilo acontecer por dentro daquele canal de comunicação. Sim. Da mesma forma, quando você vende algo, você tem que fazer o atendimento. O cliente ele tem algum problema, quer acompanhar algum serviço. É um problema qualquer. E você tem que garantir, nesse caso, um jeito muito fácil do cliente entrar em contato e resolver o problema dele. Porque ninguém, como consumidor, quer ter um problema. Sem dúvida. A gente só quer que seja resolvido o mais rápido possível. Então, o que a gente provê para as empresas é o jeito de fazer isso acontecer, que seja barato para implementar e que crie uma experiência muito boa para o cliente. Aí, o boca a boca é o melhor marketing, a melhor propaganda de qualquer empresa. Se o cara ficar bravo, começar a falar mal, você está perdido. Então, precisa atender bem os clientes e que todo mundo fique bem satisfeito. Você também, né, fundou aquela aceleradora de startups, a UAU. Como é que você vê o setor de tecnologia no Brasil? A gente está muito atrás lá dos Estados Unidos, muito atrás de outros países, do Japão, sei lá? Existe o estigma que o brasileiro tem de que tecnologia boa, ela é americana hoje em dia, né? Antes era a japonesa, ou coreana, né, que se mistura um pouco. Então a gente tem o estigma de que tudo que é brasileiro, em termos de tecnologia, não é tão bom assim. Em software, isso é uma grande bobagem. A tecnologia que se faz aqui é praticamente de igual para igual. Software você diz escrever códigos, essas coisas. Porque hardware, quando você vai fazer um equipamento e produzir, o custo industrial de fazer é muito caro. Claro. Tanto que não se faz chip de computador no Brasil. Claro. Só se monta computador. Agora, em software... faz tudo lá na China, lá, né? Na Coreia, ou sei lá. Agora, em software, o que a gente faz aqui é exatamente a mesma coisa que se faz no Vale do Silício, que se faz na China. Não tem nenhuma diferença. A gente usa as mesmas bases tecnológicas. Aí é cérebro, né? E a base tecnológica é a mesma. Não tem nenhuma diferença. Se usa o mesmo software, o mesmo... Você fala que o computador, assim, para usar? A linguagem, a inteligência artificial, tudo o que a gente constrói é em cima das mesmas bases que todo mundo constrói. E os engenheiros de software brasileiros, argentinos, da região, são tão bons, se não melhores, do que se encontra ao redor do mundo. Isso faz com que a gente tenha uma qualidade de produção de software muito boa. Equivalente a qualquer outro lugar do mundo. Ótimos, né? Os indianos, né? Lá nos Estados Unidos tem bastante indiano programador. Sim, é que também tem mais de 1 bilhão de indianos. Então, estatisticamente, alguém nasce inteligente. Vão ter vários. É possível 1 bilhão de caras que não sabe programar, alguém sabe programar. Mas eu entendi o que você quis dizer. O que você quis dizer é que é massa encefálica. É pegar, sentar na frente do computador e saber escrever o código melhor do que outra pessoa. E o cara tendo acesso aos computadores. E arrisco dizer que a criatividade, que é uma característica brasileira, de experimentar, de testar, de fazer as coisas até meio hackeando para fazer funcionar, ela é muito superior ao que se encontra em outras culturas. Isso faz com que a gente consiga fazer mais com o mesmo. Ou mais com menos, por esse talento, por esse tipo de criatividade que é aplicada na hora de construir soluções para as empresas ou para as pessoas. Muito legal. E o que precisa ser feito aqui no Brasil para que mais empresas de tecnologia apareçam aqui no Brasil, né? Para que ajudem a desenvolver mais o nosso país? Até pouco tempo, o maior limitador era investimento. Era um cenário, um contexto que ajudava a fazer, né, isso acontecer com investimento para as empresas poderem se desenvolver. Eu diria que hoje isso está bem mais evoluído. O que falta para a gente, eu acho que é muito mais exemplos. Porque a gente olha
para todo mundo que vai pensar assim, quem são as pessoas de tecnologia que existem? Para qualquer brasileiro vai pensar num Elon Musk, num Jeff Bezos, num Bill Gates, num Zuckerberg. Ninguém olha para dentro de casa para ver, então isso não cria inspiração. É muito difícil um jovem se inspirar diretamente por algum ícone desses que está em completamente outra realidade. Porque a gente enfrenta... Tá língua, você não entende. A gente enfrenta muitos outros desafios, é muito mais complexo empreender no Brasil. Então, acho que esse tipo de exemplo é extremamente importante para estimular com que se tome risco, empreender sobre tomar risco. Então, acho que essa foi uma grande falta que a gente tem aqui. E você faz alguma coisa? Porque você é um grande exemplo de tecnologia no Brasil. Vocês fazem alguma promoção? Você recebe estudantes? Você financia alguma coisa? Conta um pouco disso. A gente faz desde programas de desenvolvimento para pessoas que têm pouco acesso a isso, geralmente de minorias que têm dificuldade a esse tipo de acesso à tecnologia, formando e incentivando para que façam parte desse mundo de tecnologia, e muitos acabam entrando para dentro da Zenvia, claro. E a gente tem, eu pessoalmente, tenho uma atuação pela aceleradora, onde a gente tem mais de 100 startups aceleradas, que já passaram por esse ciclo. Algumas, inclusive, conseguiram ter o seu exit e voltaram a ser investidores, os empreendedores voltaram como investidores. E, além disso, participo também da Endeavor, como uma instituição que ajuda a estimular o empreendedorismo. Tá lá também. Romero bem amigo. Isso, ajuda bem a focar em como empreendedores podem se inspirar e aprender com os outros, quando estão fazendo o mesmo tipo de desafio, o mesmo tipo de trajetória. Legal. Conta um caso interessante da UAU, da aceleradora de startup. A gente tem um caso que foi a Movidesk, uma empresa que foi acelerada pela UOL e que teve um exit que inclusive foi para a Zenvia. A Zenvia fez a aquisição da Movidesk no ano passado, justamente completando um ciclo, onde de um lado existia um estímulo ao empreendimento de inovação e de outro se conseguiu fechar esse ciclo com um exit que faz, então um olhar para um futuro de como isso pode se tornar ainda maior como uma operação global. Muito legal. E bom, a UOL investe bastante em tecnologia, Imagino que haja até um espaço aí, mas e o setor privado brasileiro, Nós da XP, por exemplo, também investimos bastante em tecnologia, mas num geral, o setor privado investe em tecnologia no Brasil ou você acha que fica muito aquém do que poderia ser? Eu diria que o investidor brasileiro ele sofre de um problema que é a taxa de juros que oscila demais. Sim. Isso faz com que a análise mais fundamentalista de empresas com retorno mais longo seja sempre um pouco mais difícil. Sem dúvida. Porque dependendo da curva, você muda muito a forma como faz a projeção. Então a gente tem esse problema de olhar modelos de negócios que eles têm um retorno, o grande retorno vem a partir do ano 5, ano 6. Claro. Quando você tem negócios que já são geradores de caixa regularmente, como empresas baseadas em dividendo, você tem muito mais facilidade de entender que aquele valor daquele papel corresponde àquela geração de dividendos constante. Muito bom! Gente, eu conversei hoje com Cássio Bobsin, fundador e presidente da Zenvia, uma plataforma de experiência do cliente. Muito obrigado pela aula que você deu aí para os espectadores de casa. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Valeu. Obrigadão. E qual que é o ticker da Zenvia na bolsa? Zenv, Z-E-N-V, na Nasdaq. É Z-E-N-V, lá na Nasdaq. Se você quiser acompanhar como é que está indo o desempenho da empresa, é só clicar no seu site aí de ações. E você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, fique conosco e até a próxima. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.